Cida deu uma elevada na expectativa, né? Eu fiquei esperando pra ver se ia aparecer um palestrante um pouco mais, né? Reforçadinho que eu. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. A Cida trouxe um spoiler já da palestra, que eu iria falar exatamente disso. Há 10 anos atrás, eu vinha para essa tribuna pela primeira vez. Não era essa tribuna, né? Porque esse móvel era muito novo para ser de 10 anos atrás. Era uma mesa aqui, colocado. Na época ainda tínhamos, não era nem um data show, né? Era um retroprojetor. Eu fico pensando quem foi o maluco na época que deixou um menino de 16 anos fazer uma palestra, né? E aqui 10 anos depois, de novo, continuo aqui na Novo Horizonte. E hoje nós vamos falar sobre exatamente isso. Essa palestra é um trabalho desenvolvido que eu vou apresentar no final de semana lá em Porto Alegre, que é um trabalho, na verdade, sobre transição planetária e sobre os desafios cotidianos nos momentos de crise, nos momentos mais desafiadores que nós, como humanidade, passamos. E ela tem esse título porque ela faz referência a uma passagem que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e também na Gênesis, no capítulo 15, nos itens 45 e 46, quem quiser confirmar para ver que eu não estou inventando coisa. E essa passagem ela vai narrar uma história muito peculiar de Jesus com os seus discípulos. E aí, antes de mais nada, eu queria falar para vocês que essa palestra ela é para uma pessoa, em especial nesse momento da vida dela, que sou eu mesmo. Porque nós vamos falar sobre processo e propósito. E nesse exato momento da minha vida eu estou passando por uma transição muito importante. E aí, a gente às vezes traz a mensagem, né? Para o público espírita, para o público cristão, mas sempre a mensagem, primeiramente, é para a gente. É para os nossos propósitos, para os nossos processos, para o nosso desenvolvimento. Nós vamos falar na noite de hoje também sobre o meio. Porque a gente sabe muito bem falar de onde a gente veio, de onde a gente começou, de onde a gente surgiu. Eu acabei de falar, né, há 10 anos atrás. A gente sabe muito bem onde quer chegar, quais são os nossos objetivos, qual é o ponto de chegada. Só que às vezes a gente esquece que existe um meio. E esse meio, que nós chamamos de processo, é o que nós vamos pensar um pouquinho a respeito hoje. Mas eu quero começar contando a história de Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 4, narra que Jesus estava reunido com os seus discípulos, então ele vira a eles e diz: vamos atravessar o mar da Galileia, que na verdade é um lago. Jesus tinha umas ideias meio estranhas de vez em quando, né? Do nada, o pessoal tomando um café, só uma atravessada nesse lago aí, para ver qual é. O pessoal estava com Jesus, né? Se o homem está mandando nós atravessar o lago, nós vamos atravessar o lago. Então, subiram todos eles com Jesus no barco e começam a travessia. E aí Jesus dorme. Se eu eu já ia ficar encucado já. Nós estava ali, o cara resolveu atravessar o lago e dormiu. Mas tudo bem. Está Jesus dormindo no barco e esse é um fato muito importante da passagem. Garre na cabeça de vocês o fato que Jesus dormiu. E aí seguiram atravessando o mar da Galileia. E aí começou a pretear o olho da gateada. Começou a vir uma tempestade que açoitava aquele barco.
Ondas enormes que chacoalhavam o barco e Jesus dormindo. Só que aí a tempestade começou a encorpar. E aí Pedro começou a se atucanar. Começou a ficar nervoso. Reparemos aqui, Pedro não era o Guilherme, que nunca pescou na vida. Pedro era um pescador experiente. Então, com certeza, não era a primeira vez que Pedro passava por uma tempestade. Então, para Pedro, um pescador profissional, homem do mar, experiente, se assustar, é porque a coisa era feia mesmo. E aí Pedro pede que alguém vá lá acordar Jesus. Para quem que é dada a missão? Para João, né? O mais novo. Manda o mais novo lá. Azar. Que com ele o homem não vai ficar bravo. E aí João vai acordar Jesus. E aí pensa no meio do caminho, João pensando. Acorda o homem da cesta dele? Ou não acorda, deixa o homem dormir, nós vamos todo mundo morrer. Eu não sei vocês, mas por uma questão de respeito, o cara ia acordar Jesus, né? Mas João vai lá e acorda Jesus. E aí, vamos trazer para a nossa realidade de ser imperfeito. Se tu está no meio de uma tempestade, acorda no meio de uma tempestade, o que tu faz? Vocês eu não sei, eu já ia fazer uma gritaria. E aí a passagem de Marcos vai narrar que Jesus acorda, tranquilo, sereno. E passo a passo, ele vai até a ponta do barco. E diz ao mar: cala-te. E a tempestade começa a acalmar, os ventos diminuírem, aquelas ondas gigantescas vão virando uma marolinha. E aí os discípulos se apavoram. E um deles vai dizer a seguinte frase: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? E aí Jesus dá uma sapatada na galera. Ó homens de pouca fé. Vejamos que nós não estamos falando aqui do Guilherme, da Cida. Nós estamos falando dos discípulos. Que foram apenas 12 e que andaram com o cara apenas 4. E mais chegado mesmo, só um, que era Pedro, onde Jesus pousava na casa dele, fazia as refeições na casa de Pedro. São espíritos selecionados a dedo. E mesmo tendo Jesus no barco, eles temeram a tempestade. E aí, agora é aquele momento que eu faço as perguntas para vocês. Jesus está no teu barco? A resposta é uma só, para todos nós. Sim, Jesus está no teu barco. Agora vem a pergunta de verdade. Tu sabes disso? Tu confias nisso? Alguém desconfia que tempestades são essas? Que mar revolto é esse?
Que barco é esse? O barco é a nossa vida. Esse mar revolto são as crises. São os dilemas, os conflitos. Quem aí já passou por algum momento em que a gente pensa, agora o barco vai. Está entrando água no casco, perdi os remos, vai virar, já era. Todo mundo certamente já passou por um momento assim, ou vai passar. E a certeza que o Espiritismo e o Cristianismo nos dá é que Jesus está contigo no teu barco. Só que às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não confia. Às vezes a gente não acredita. Você sabe por que Jesus não se atucana, não fica nervoso no meio da tempestade? Porque dentro dele há uma paz e uma fé que transcende todo o entendimento. Dentro dele há uma certeza irredutível de um propósito maior. Em Eclesiastes, no Velho Testamento, capítulo 3, há uma frasezinha que é a seguinte: há um tempo determinado para tudo, e há um tempo exato para todo propósito debaixo do céu. Sabe por que Jesus não fica nervoso no meio da tempestade? Porque Jesus conhece a missão. Jesus sabe a que veio na encarnação. Jesus sabia que a missão dele, o propósito dele, era morrer após o Calvário, deixando essas e essas lições. Ele sabia que ele não ia morrer naquela tempestade. Ele tinha fé. E a fé nos dá certeza para, no meio da tempestade, olhar para essa tempestade e dizer: cala-te. E há uma frasezinha que roda nas redes sociais aí, que é a seguinte: não devemos mostrar a Deus o tamanho dos nossos problemas, mas devemos mostrar aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Eu faço só uma pequena correção. O tamanho de Deus não muda. O que muda é a nossa capacidade de enxergar. Às vezes, quando a gente passa por um momento doloroso, por uma crise, a gente diz: bom, mas se eu estou nessa crise, é porque Deus me trouxe até aqui. Não. Todas as crises que nós passamos são efeitos das nossas próprias ações. Não foi Deus que te trouxe para essa crise. Não foi Deus que te colocou nesse problema, foi tu mesmo. Mas Ele deixou que tu tivesse essa crise, tivesse esse problema, por aprendizado. Para o cristão, toda crise é uma oportunidade de aprendizado. E aí muitas vezes a gente não se depara com isso. E a gente simplesmente atravessa o problema. E a gente não entende: por que eu vim parar aqui nessa circunstância? E o que eu posso aprender aqui? Muitas vezes, quando a gente tem um problema, nós escolhemos a porta estreita, a porta larga.
nós escolhemos o caminho mais fácil. Muitas vezes, quando nós temos uma crise, nós optamos por tentar fugir dela, ao invés de solucioná-la. E toda vez que eu abro mão da experiência da dor, eu abro mão do aprendizado. Toda vez que eu não me permito olhar para os meus problemas como sendo eu um agente de causa e um agente de transformação, e eu quero que outro resolva o problema para mim. Eu quero que Deus resolva o problema para mim. Eu abro mão de aprender com aquilo. As crises são um processo natural. A vida se agita por toda parte. Em todos os lugares há crise. Olhemos a natureza. Todos os animais que de alguma forma trocam o seu pelo, a sua pele, ou passam por uma transformação corporal, e aí a borboleta é o exemplo mais ilustrativo disso, todos esses animais estão naquele momento passando por uma crise. Mas a gente, ao longo do tempo, conceituou crise como um problema. E a crise, ela é um momento de aprendizado. E aí eu preciso encarar a crise como uma transição. Lembram do meio que eu falei lá no início? Do processo? Eu quero vencer, eu quero me dar bem, eu quero ser um espírito de luz. Mas eu quero sair daqui e estar à direita do Pai, com a graça dos anjos. E eu esqueço que há um processo. Há 10 anos atrás, quando eu falei sobre espiritismo aqui nessa tribuna pela primeira vez, aos 16 anos de idade, eu tinha todas as respostas. Hoje, 10 anos depois, eu vejo que eu não tinha entendido as perguntas. Porque tem respostas que eu tinha aos 16 anos de idade, que eu olho para a mesma circunstância hoje e penso assim, eita, complexo isso aqui. E nesses 10 anos, há um processo gigantesco. Indas e vindas, transformações, choros e alegrias. Para tudo na vida há um processo. E meus irmãos, se tu estás passando por um problema hoje, por uma crise hoje, a pergunta que tu precisas de fazer: o que eu posso aprender? O que isso tem para me ensinar? E aí a gente vai vendo que conforme as crises surgem e a gente vence aquela crise, o que vem na sequência é uma crise maior. Mas não crise no sentido de problema. Crise no sentido de transformação. Não há evolução sem crise, sem transformação. Não há melhoramento sem que eu mude algo dentro de mim. Não há espírito puro como Jesus, que em algum momento da sua existência não teve que dolorosamente retirar de si algum vício, retirar de si alguma inclinação negativa. As crises nos transformam e nos elevam a um patamar superior. E as crises vão se adaptando conforme nós temos capacidade de entendê-las. Certamente vocês já ouviram o ditado que eu vou falar agora. Deus dá o frio conforme o cobertor. É verdade. Se a crise que tu passa hoje
é porque tu tem condições de superá-la. E aí, nesse processo de transição, as nossas prioridades também vão se alternando. Quando a gente vai ler sobre a escala dos mundos, a gente vai ver que os espíritos lá dos mundos celestes, todo o trabalho deles é o trabalho de auxílio aos mundos inferiores. Tipo o nosso, assim, tá? Para o mundo inferior é Capão da Canoa, né? Hoje, qual é a nossa prioridade da nossa encarnação, da nossa existência? Trabalhar, se alimentar, conseguir dar conta da nossa própria existência. No mundo celeste, todo mundo tem o mesmo emprego, que é ajudar os desajustados como nós. As prioridades vão se alternando. Há 10 anos atrás, quando eu tinha 16 anos de idade, eu não dava importância nenhuma para uma máquina de lavar. Essa referência é ótima. Vocês vão entender por quê. Há 10 anos atrás. Quantos anos você tem? O amigo que está me assistindo, né? 19? Tá, eu era 3 anos mais novo. Qual é a importância que tu dá para uma máquina de lavar? Sincero, né? Não me deixa mal. Não vem me dizer que tu ama a máquina de lavar, né? Há 10 anos atrás, quando eu tinha um pouco mais do que um pouco menos do que o nosso amigo de idade, eu não dava a mínima bola para uma máquina de lavar. E agora eu estou procurando um imóvel para eu me mudar. E vocês não sabem o quanto eu fico feliz quando eu entro no imóvel para olhar e eu vejo que tem uma máquina de lavar. A pergunta é a seguinte: a importância no universo da máquina de lavar em 10 anos mudou? Não. Há 10 anos atrás ela era uma máquina de lavar. Hoje ela continua sendo uma máquina de lavar. O que mudou foi a minha prioridade. Foi o momento em que eu vivo. A minha crise hoje é saber que se eu for morar sozinho, as roupas não vão se lavar. Porque até hoje elas se lavaram sozinhas, vocês não fazem ideia. É incrível, é incrível. Eu tiro elas para tomar banho e elas aparecem limpas e dobradas no meu guarda-roupa. E eu sei que quando eu for morar sozinho, por algum passo de mágica, isso vai parar de acontecer. Então eu vou ter uma crise higiênica. Amigos, isso é um exemplo banal, engraçado, sobre como a gente muda o jeito que a gente olha para a vida. O pessoal até brinca comigo assim: tu inventa essas histórias para contar nas palestras? Não. Eu só observo a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque o ser humano, ele é fantástico. O ser humano é uma enciclopédia infinita de exemplos sobre vida. Onde há ser humano, há crise. Onde há crise, há transformação. Onde há transformação, há evolução. E onde há evolução, há Jesus. Porque há muito tempo, Jesus é conosco no barco. Há muito tempo. E há muito tempo, Ele quer que a gente melhore. E quer que a gente, diante da tempestade, não fique nervoso. Mas tenha a consciência de que é natural. Eu tenho um amigo que inclusive palestra aqui, que ele diz o seguinte: se der tudo errado, pensa nos teus planos agora. Tá? Eu estou com uns planos aí de morar sozinho, vocês devem ter outros planos. Pensa no teu plano.
Se der tudo errado, ainda está tudo bem. Sabe por quê? Porque isso aqui é passageiro, é transitório. Se der tudo errado com os nossos bens materiais, com os nossos projetos, com as nossas ideias, estaremos sim em crise. Mas Jesus estará conosco no barco. Gente, esse é um conceito muito simples, mas que quando a gente enxerga ele em profundidade e sente ele, muda tudo. Brincava antes da palestra com o seu Vitor aqui, que a gente joga uma bola, que às vezes é melhor quando a gente está no banco, né? Agora pensa, se para jogar comigo com o seu Vitor, encosta o Messi, o Cristiano Ronaldo, pai, eu já ia me engrandecer. Diante de qualquer crise que tu passes, o espírito que está do teu lado, dentro do teu barquinho, é o espírito mais avançado de que nós temos notícia. Tu tá indo para uma guerra, tu tá indo para uma batalha, mas tu não tá indo para um cara mirradinho assim que nem o Guilherme. Tu tá indo com alguém que conhece todo o caminho, conhece todos os teus problemas. E aí tu vai me dizer o seguinte: olha, mas o meu barco é ruim. Não dá bola, porque o comandante é bom. O comandante é bom. É Jesus. O Espírito dotado de toda a inteligência e de toda a moral, que está ali tranquilo em meio à tempestade. Sabe por que Jesus dormia? E agora, para encerrar a palestra, eu pedi para vocês gravarem isso na cabeça, que Jesus dormiu. Sabe por que Jesus pediu para eles atravessarem o barco? Atravessarem o lago? E dormiu? Porque ele estava no barco. Mas quando ele dorme, ele dá a oportunidade dos discípulos resolverem sozinho o problema. Só, ele já estava sabendo que ia dar uma tempestade, né? Então, e ele dorme. Como um líder que diz: resolve aí. Tu tens capacidade de resolver a tempestade, resolver o problema. Ele dá a oportunidade. E visivelmente, eles não dão conta. Só que aí, quando eles não dão conta, ele está no barco. E aí ele resolve tudo num instante. E a analogia para finalizar que nos cabe é: Jesus, ao ver nós nessa existência, que é uma existência transitória e de crise, ele diz assim: Guilherme, vai lá e te vira que eu vou dar uma descansada aqui. Só que quando o Guilherme não dá conta, e o Guilherme não dá conta quase sempre, ele levanta. E com ele se levanta uma luz que permeia a matéria mais densa. E com ele se levanta uma fé que move montanhas e cala o mar. E cessa a tempestade. Então, meus amigos, teremos crise, obviamente. Teremos problemas aos montes. Dá para até escolher o tipo de problema. A gente tem capacidade para resolver os nossos problemas. Porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas se a gente der umas rateadas,
se perder no andor e nós não conseguirmos dar conta das nossas crises, das nossas transformações, relaxe. Jesus está no barco. Você só tem que fazer a escolha de acreditar. E se por um acaso tu achares que tudo o que eu falei na última meia hora é bobagem, olha para a tua vida. E olha para todos os dias difíceis que tu teve. E se eu não estou enxergando nenhum desencarnado aqui, é porque vocês passaram por esse dia. O dia mais doloroso da tua vida, tu superou. E mesmo que tu não tenha percebido, Jesus estava contigo. E muitas vezes, quando tu não percebeu, Ele estava te carregando. Muito obrigado.